Digital. Olá, boa tarde. Prefeitura contrata empresa de doador de campanha de Davi Almeida. Prefeito lança projeto Operação Verdade e ativa modo pré-campanha. Senado aprova projeto que cria a OAB da Medicina. Michele Bolsonaro e sua filha visitam Bolsonaro na prisão. Moraes nega pedido de Carlos. Em resposta a Gilmar Mendes, Câmara aprova projeto que limita decisões isoladas de ministros do Supremo. Agora em Manaus são 5h52. Boa noite, Amazônia. Desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Já está no ar. Você está acompanhando o Boa Noite Amazônia, com jornalismo opinativo sobre política, economia e os assuntos da atualidade. De segunda a sexta-feira, aqui pela 92.3, Rádio Onda Digital e pelo canal 8.2 na TV aberta. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia. 5h53. Muito obrigado a você que já nos acompanha pela TV no canal aberto 8.2 e também pela rádio 92.3. Vamos juntos até as 19 horas com muita informação e análise política para você começar muito bem informado a sua noite de quinta-feira. Comigo aqui na bancada, Gabriele Moura e professor Ademir Ramos. E sem mais delongas, vamos começar o assunto de hoje, o primeiro assunto de hoje. A Comissão de Assuntos Sociais, CAIS, do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, Profimid, apelidado de OAB da Medicina. A votação foi apertada, 11 votos a 9, e ocorreu em caráter terminativo, que permite o envio direto à Câmara após uma votação suplementar prevista para a próxima semana. O texto é de autoria do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e teve relatório favorável do senador Dr. Irã, do PP aqui de Roraima, que classificou a medida como um divisor de águas para a saúde pública. Pelo projeto, médicos recém-formados só poderão obter o registro profissional nos conselhos regionais de medicina após a aprovação no exame, que ficará sob responsabilidade do Conselho Federal de Medicina. A justificativa central dos defensores é a necessidade de elevar o padrão mínimo de formação diante da proliferação de cursos de medicina e das denúncias recorrentes da baixa qualidade em parte das instituições. Aqui no Amazonas, a proposta ganhou força após a morte do menino Benício Xavier, de apenas 6 anos. Ele morreu lá no hospital Santa Júlia, após receber uma dosagem incorreta de adrenalina na veia. Professor Ademir, começo com o senhor. Para o advogado atuar, ele precisa passar no exame da ordem, mesmo tendo concluído a sua formação acadêmica, podemos dizer dessa maneira. Havia esse debate muito grande com relação à medicina, sobretudo após essa profusão de cursos de medicina, inclusive EAD, professor. O senhor concorda com essa medida aprovada pelo Senado que ainda vai para a Câmara? Olha, essa é a minha área, né? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, Tiago, nós temos que pensar numa concepção liberal, no capitalismo liberal hoje, quem controla a qualidade é o mercado. Então você vê esse processo de massificação dos cursos de níveis superiores. Até que se brinca que você pisou na calçada de uma faculdade particular, você já passou no vestibular. É a brincadeira que se faz nos corredores da academia, tá? Essa é a primeira coisa. Essa é a lógica do mercado. Quer dizer, o mercado controlando a qualidade do profissional. No entanto, é necessário também pensar na qualidade dos investimentos dos professores e também das faculdades. Porque você tem, por exemplo, as universidades que formam esses quadros. Um dos cursos mais caros do Brasil, qual é? É Direito e Medicina. É o curso mais caro, inclusive no Amazonas, você sabe que, no mínimo, você tem, por semestre, de 12 a 15 mil reais. É verdade. É um curso muito caro. Então, é necessário o quê? É necessário, antes disso, porque
está na contramão essa proposta, porque inclusive está se discutindo de acabar com os vestibulares, para criar uma condição objetiva melhor para os alunos do acesso ao nível superior. No entanto, é necessário o quê? Primeiro, controle da qualidade dos cursos. Os conselhos têm que funcionar. A qualidade dos professores, né? Se são mestres, doutores e pós-doutores. E se tem laboratórios e hospitais. Porque, na verdade, eu acabo de ler também no Estadão de anteontem que a Beneficente de São Paulo montou um curso. Veja só, uma experiência muito boa. Por exemplo, eu fui operado do Sara Kubitschek. O Sara Kubitschek em Brasília, o que é que tem? Você tem o hospital e você tem um curso de medicina. Aí você tem o professor, que é da área, orientador, que acompanhe seus alunos no exercício da função. Pô, isso é uma maravilha. Possivelmente isso deve ocorrer também aqui na nossa Universidade Federal do Amazonas. Nós temos o Hospital Getúlio Vargas, nós temos o curso de medicina e nós temos um ambulatório. Então, há uma conectividade entre a formação e também, viu, Tiago, tem também a questão dos cursos, que é de residência. Isso. Você tem a graduação, você tem a residência e você tem a especialização, que faz parte da pós-graduação. Quer dizer, eu não vejo isso com bons olhos, não. Criar mais um entrave. Isso é uma tentativa de criar nova burocracia. Eu acho que nós temos que investir na qualidade dos cursos. É fazer uma devassa dos cursos, porque os cursos de medicina e de direito virou um balcão de negócios no Brasil, junto ao Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, você vê, tem cursos feitos por televisão no interior do Amazonas. É AD, né? Como a gente falou aqui no início. AD, a distância você consegue se formar em medicina. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que temos que investir na faculdade, na qualidade, etc. E criar estrutura. Tem curso de medicina? Tem hospital? Tem ambulatório? Tem atendimento público? Tem, ok? Se não tem... Professor, eu penso assim, se existe para advogado, e olha só, vou abrir um parêntese aqui, eu conheço pessoas que terminaram a formação no direito, 5 anos de faculdade, e passaram pelo menos mais 4 anos para ser aprovado na OAB, prova de que levou o curso, podemos dizer assim, nas coxas. Exatamente. E aí nós estamos falando de alguém que vai defender uma pessoa perante a justiça, perante a lei. Já no outro caso, a gente está falando de gente que vai trabalhar cuidando de vidas. Então eu acho que qualquer mecanismo para que você coloque o sarrafo mais alto na qualidade da prestação do serviço é válido. Aí é a minha opinião. Quero ouvir a da Gabi. Justamente, eu não vejo como nenhum processo burocrático, não. Eu acho que isso aí vai ser mais uma peneira para quem vai lidar com vidas, como a gente está falando aqui desde o início. Tá tudo muito acessível hoje, como a gente conversou, fazer uma faculdade até à distância. Só que, na minha visão, é inadmissível você se formar em medicina à distância, porque você tem que fazer as aulas práticas ali, tem que estar em contato com as pessoas, tem que ir realmente no local para poder fazer o estágio, tem a residência, e a gente não vê hoje, na maioria das vezes, médicos com especialização, que foi o que aconteceu aqui em Manaus na semana passada, ocasionando na morte do Benício. Era uma médica que não tinha especialização em pediatria. Então, assim, você vai confiar sua vida em um médico que você não sabe se ele realmente estudou para aquilo, porque muitos passam colando. Claro que isso aí acontece, e aí nem sabe o direito como que ajeita o medicamento, como que reverte um quadro, como que aconteceu aqui, que poderia ter sido revertido, mas não aconteceu pela inexperiência até mesmo da médica, né, por não ser especialista, mas estava atendendo como especialista. Então, assim, eu acredito que pode ser um processo burocrático, mas é importante, porque você vai ali lidar com vidas e é um ente querido de alguém. Então não dá para ser feito na surpresa ou na correria. Eu vejo também, Gabi, que é importante pensar na base. Por exemplo, o Brasil comete um grave erro. Há um investimento vultoso no ensino superior e pós-graduação, que é necessária, mas que fosse isso em consonância com a formação básica. Concordo. Com a formação básica. Que muitas vezes você investe na cabeça e esquece o chão aqui, que é onde nós iniciamos. O senhor é professor universitário. E você chega o aluno. Chega o aluno. Teoricamente, chega o aluno, não sabe ler, pô. Pois era isso que eu ia lhe perguntar. Não sabe ler. Porque teoricamente na UFAM, o cara passou por um vestibular mais difícil. Agora em cursos, já conversei com professores universitários, em cursos de superior
de faculdade particular tem analfabeto funcional. Não fazendo sabem ler. curso, Sim. né? E Tentando todas, se né? formar. E tem mais a Todas, dificuldade gente. econômica. Você estava até comentando aqui, como é que um colega, um jovem vai ler trabalhos acadêmicos em celular beba? Porque agora, antes tinha Xerox, não dá para passar porque não tem dinheiro para rodar. Livro não pode comprar. Então, o professor, antes a gente colocava a bateria de texto na Xerox para o aluno consultar. O aluno vai porque não tem grana, tá? Aí agora é tudo digital. Agora tudo digital. O professor celular faz a ruim. bateria e o celular ruim. Como é que não tem condições? Não tem condição de ler. E a gente tem E várias pessoas que a estão... nota na universidade é mínima. E a gente vê É várias nota pessoas que estão 5. fazendo faculdade e vão consultar o chat GPT. Nota Pra 5. saber o assunto, ainda pra tem saber a esse resposta outro da ponto, prova, ainda tem esse ponto entendeu? ainda. Em tempos de IA, Como que é a realidade? a IA vai formar muito médico Quer aí no dizer, futuro. por isso que eu estou É dizendo, perigoso. criar um conselho da ordem, criar um exame da ordem, criar um exame, isso não vejo isso como qualidade, porque exame da ordem é conceitual, o cara não tem prática. Tem esse outro ponto Esse também. problema. 18h02, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Boa Noite Amazônia. Na volta, nós vamos falar sobre a política local. Então não sai daí não, a gente volta já já. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Aqui na Onda Digital. Rádio e TV Onda Digital apresentam Pode Mais. Um programa onde o entretenimento encontra a informação com muito bom humor. Todo dia, um convidado diferente e temas que vão de política à música, de saúde a celebridades. Comandado por um jornalista, um radialista, um humorista e um maestro que é DJ, personagem e alma da festa. Pode Mais. Informação, risada e boas conversas no ponto certo. Fica com a gente todos os dias, na TV e no rádio, a partir das 16h40, de segunda a sexta. Porque aqui o papo é mais. No mundo, tudo acontece a todo momento. E para a informação chegar até você, é preciso investigar. No portal Onda Digital, o jornalismo é levado a sério, através de uma equipe comprometida com você e com a verdade. Na palma da sua mão e onde estiver, acesse redeondadigital.com.br e conecte-se com a notícia. Rede Onda Digital. Quem acessa, sabe. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Quando o assunto é informação, a Rádio Onda Digital também sai na frente. Durante todo o dia, a nossa equipe te deixa por dentro de tudo que te interessa. E no nosso portal, redeondadigital.com.br, tem todas as notícias que você precisa saber. Rádio Onda Digital. Música, informação de qualidade e prêmios. Quer saber como ter uma vida mais saudável e feliz? Fique ligado no programa Mente Ativa, aqui na Onda Digital. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, você tem um encontro marcado com a doutora Maíra Mendes. Sinta-se leve e busque o autoconhecimento aqui no programa Mente Ativa. Sintonize seu rádio na FM 92.3 ou assista pelo canal 8.2 da sua TV e fique por dentro de assuntos que vão ajudar você a melhorar o seu dia a dia. Programa Mente Ativa é na Onda Digital. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel, de segunda a sexta. Fique ligado, aqui na Rádio Onda Digital. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia.
18h06. Voltamos por aqui com Boa Noite Amazônia desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, aqui pela rede Onda Digital. Você pode nos acompanhar pela TV no canal aberto e também pela 92.3 na Rádio FM, além da internet, né? No YouTube aqui da rede Onda Digital e no Facebook dos nossos sites parceiros, o Imediato Online e o Poder.com. Vamos juntos até 19 horas com muito assunto aqui ainda. O Cleiton Renzo, nosso amigo jornalista, também compondo a mesa agora a partir desse segundo bloco, se juntando a Gabriele Moura e ao professor Ademir Ramos. Olha só, a Prefeitura de Manaus firmou o contrato de 21.700.000 no último dia 7 de dezembro com a PI Construtora Limitada, que tem Frank Luiz Queiroz da Frota como sócio administrador. Uma apuração feita pela revista Cenarium, da nossa amiga Paula Litaif, feita a partir do sistema Divulgacand do Tribunal Superior Eleitoral, apontou que o empresário é doador de campanha do prefeito de Manaus, Davi Almeida, tendo destinado R$17 mil para a reeleição do gestor em 2024. O contrato foi firmado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação de Manaus, a Centep, para o fornecimento de serviços de mão de obra destinada à manutenção predial e à reparação de espaços públicos. O extrato do acordo foi assinado pelo secretário da pasta, Alonso Oliveira, e publicado no Diário Oficial do último dia 25 de novembro. A contratação da empresa tem um prazo inicial de 12 meses, conforme o extrato. O empreendimento, responsável por serviços de pintura e manutenção predial em unidades públicas, foi citado em uma decisão da Justiça Eleitoral em 2024 sobre o uso do chamado mosaico da gestão do prefeito e então candidato à reeleição Davi Almeida. O pessoal achou que aquilo ali era alguma maneira de tentar fazer uma propaganda, né? Uma mensagem subliminar, algo dessa natureza. E eu começo com o Cleiton Renzo, primeiro dando boa noite para ele. Cleiton, mas em que pese não tenha diretamente nenhum problema ou não haja nenhum tipo de crime com relação a isso, é esquisito, né? Você vê um doador de campanha recebendo um contrato vultoso aí com a Prefeitura de Manaus. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, professor Ademir, boa noite, Thiago, e aos nossos ouvintes que nos acompanham. Eu estava aqui correndo para chegar num programa nesse trânsito maravilhoso e ouvindo a primeira parte do debate no bloco. E vamos lá, é gracioso, né? A gente volta a falar de um episódio que, mais uma vez, como você bem pontua, não é ilegal, mas a moralidade no serviço público, nas contratações, ela precisa ser um dos princípios principais aí de transparência e de bom zelo com a coisa pública. A gente estava olhando aqui esse extrato dessa contratação e o processo de licitação se deu na modalidade de concorrência, ok. A gente precisa acreditar que a concorrência de fato existiu nesse processo. A gente precisa acreditar que os fornecedores apresentaram as suas planilhas e que o menor valor dentro daqueles apresentados e que apresentam a melhor qualidade possa ter sido colocado à disposição do município para ser executado e contratado. No entanto, outra coisa que chama muita atenção é o valor absurdamente alto disso, 21 milhões para manutenção, para coisas que, se a gente for pensar a longo prazo, de repente, esse valor, ele isenta o município de algumas atribuições e obrigações trabalhísticas de ter que contratar servidores, mas, pelo amor de Deus, para manutenção, para coisas básicas de serviços, eu penso que, às vezes, contratar mão de obra qualificada, fazer um concurso público e ter servidores para operar esse tipo de situação é melhor do que torrar o dinheiro dessa maneira. Então, assim, e hoje a gente vê uma coisa interessante, né? Toda vez que o prefeito coloca a cabeça para fora, e ontem ele colocou um vídeo nas redes sociais dizendo que ele vai colocar uma operação verdade, a gente vai tratar disso aqui também no programa, né? Vamos falar sobre isso. E toda vez que o prefeito coloca a cabeça para fora, é inacreditável. Ele próprio, a própria gestão se encarrega de mostrar que a negatividade acompanha o prefeito, independente do que ele tenta fazer para positivar. Quero te ouvir, Gabriele Moura. Exatamente, a gente vê que fica tudo entre amigos, né? O empresário deu 17 mil para a campanha do prefeito, ajudou aí, foi o 7º maior doador da campanha de reeleição do prefeito Davi Almeida e recebeu
21 milhões. Não é legal, mas é no mínimo interessante da gente analisar, porque é o amigo do prefeito, né? Então, assim, me ajuda que eu te ajudo. E realmente a gente vê que essa é a gestão, né, que tá aqui em Manaus, que se preocupa com os amigos e não com a população. Então, tá aí, ele deu 17 mil, recebeu 21 milhões. Não é legal, mas é interessante se for olhar por esse lado e ajudar os amigos. Eu acho que parte da mesma premissa do pessoal que viajou pro Caribe, professor Ademir. Exatamente, já tinham ali do amigo. Olha, eu vou abrir o debate aqui. Artigo 37 da Constituição fala exatamente dos princípios que regem a gestão pública. Primeiro, quanto à legalidade. A legalidade que nós estamos vendo aqui foi concorrência. Então, nós não estamos aqui pré-julgando, viu, senhor prefeito? Ninguém está pré-julgando que o senhor cometeu algum crime, não. Mas está se discutindo a questão da legalidade. Houve realmente, e nós sabemos como funciona isso, tá? Como funciona nos bastidores, tal legalidade da concorrência. Justo. Você tem 2 ou 3 concorrentes que é do mesmo grupo, ou é contratado, etc. Sabemos muito bem. Isso cabe ao Ministério Público também, é sabedor disso. Legalidade. Quanto à moralidade, ora, senhor prefeito, aí tem uma discussão legal para se fazer. O doador não doou como pessoa jurídica, o doador doou como pessoa física. Então também aí não tem nenhum absurdo. Até porque pessoa jurídica não pode doar. Não pode doar, né? Então é pessoa física que fez a doação. Então, quanto à legalidade, você levanta a suspeição, porque nós conhecemos como é o trâmite das coisas. Quanto à moralidade, aí fica uma questão legal, mas é imoral, porque é amigo do rei. Sim. Se ele doou como pessoa física. Agora ele está concorrendo e eu estou dando com a direita e comendo com a esquerda. Sim. A esquerda aqui seria a pessoa jurídica. Tá? A impessoalidade não tem, a impessoalidade tem. Né? Não tem impessoalidade, porque na verdade é amigo do rei, é o doador da campanha. Qualquer outra empresa então, que entrasse na concorrência não ganharia. Legalidade sob suspeição, você pode levantar, sem pré-julgamento nenhum. Moralidade, a imoralidade impera. E aqui não existe impessoalidade, existe a pessoalidade, porque se trata de uma relação de doador, uma relação afetiva. Ninguém dá de graça 17 mil, né? Sim, reais não. assim. A publicidade que nós discutimos tanto aqui nesta mesa, que é a questão da transparência. Né? A eficiência é duvidosa. Tá? É duvidosa. Quer dizer, eu não sei não, mas me parece que nesse mingau tem muito angu para se devorar. Tá? O que a gente tem analisado, né? Ficar melhor para se Vamos continuar pensar. falando sobre prefeitura, mas mudar de assunto, porque o prefeito de Manaus, Davi Almeida, deu início ontem à Operação Verdade nas redes sociais. Cleiton Renzo, professor Ademir, Gabriele Moura e ouvintes. Que nada mais é uma série de lives que ele vai fazer, transmissões ao vivo, em que fará balanços das suas principais ações como prefeito da capital. Segundo Davi Almeida, essa operação tem o objetivo de reforçar a comunicação com a população e combater o que ele chamou de disseminação de informações falsas nas redes sociais. A famosa fake news. É isso. No primeiro episódio, que foi ontem, Gabriele Moura, o prefeito admitiu que demorou a compreender a dinâmica acelerada da comunicação nas redes sociais e reconheceu que falhou ao não repercutir de forma mais ativa os avanços da sua gestão no meio digital. Ele aproveitou também para cutucar adversários, exaltar as ações da sua gestão, naquilo que, na minha opinião, e aí eu começo contigo agora, Cleiton Renzo, me parece um claro movimento de quem está em pré-campanha e já entendeu que é um dos políticos mais rejeitados no Amazonas no momento, de acordo com as pesquisas eleitorais, não é isso? O prefeito ele aparece no topo da rejeição. 46%. Então, e aí colocar na conta da comunicação não me parece muito real ali o discurso, uma vez que ele não demitiu a secretária de comunicação e nem nenhum dos assessores que fazem parte da sua equipe, porque é uma praxe também tradicional do político, né? Dá problema em comunicação, eu demito meu secretário, coloco outro. Isso não existiu. Isso é discurso, isso é campanha, tanto que você percebe a plasticidade do filme, da vinheta que foi colocada lá.
O prefeito dificilmente, eu acredito, Botelho, que dificilmente ele vai para como diz o Caboclo, uma live ao vivo, porque ali ele vai se colocar muito como vidraça e não vai ter como ficar interrompendo os comentários de quem vai estar acompanhando. Então me parece que ele vai fazer uma série de vídeos formatados, como esse que foi ao ar, onde ele está lendo ali uma mensagem que já foi debatida e estudada pelos seus marqueteiros e vai usar muita imagem de apoio, como foi feito, para colocar na rua a informação de que a gestão está fazendo alguma coisa em detrimento das críticas. Então, assim, e o timing dessas coisas, o que eu acho absurdo nessas questões envolvendo a comunicação da Prefeitura de Manaus é o timing, mano. É a forma como o momento que eles escolhem para falar de determinadas situações próximo a situações críticas. Mano, ontem um toró absurdo na cidade. A madrugada toda. Madrugada toda chovendo, várias ruas alagadas novamente, vários bairros com problemas de fornecimento de energia, com alagamento, enfim. E aí o prefeito vai para a rede social mostrar o mundo colorido da propaganda da propaganda institucional. Cor de rosa. Da propaganda de campanha, porque a função como ele coloca lá, o modus operandi que ele coloca naquele vídeo é de um pré-candidato mostrando para o seu eleitorado sua plataforma de trabalho. É isso que ele está fazendo. E pedindo para as pessoas compartilharem ainda. E ainda vem aquela mensagem, né, do menino do morro, do prefeito simples que ganhou a eleição. Tem algumas nuances aí nesse vídeo de 4 minutos e pouco, é isso, Cleiton? 4 minutos e meio. Que você vê ele primeiro reconhecendo que é ruim na internet, né? E eu vejo isso sendo uma clara oposição ao que ele acha que é bom na internet, que são os opositores. Sobretudo o Sargento Salazar, que é um fenômeno da rede social. Aí ele fala de números. E aí, inevitavelmente, eu fiz comparações. Por exemplo, quando ele diz que a gestão reformou e entregou mais de 300 escolas. Aí eu me lembro que a Câmara Municipal rejeitou um pedido do vereador Capitão Carpê para que a Prefeitura apresentasse a lista dessas escolas que foram reformadas e entregues para a população. Ou seja, fala-se de números que não conseguem ter transparência. Voltamos sempre para o mesmo assunto, professor. A falta de transparência. E, Gabi, é um movimento de um pré-candidato. Muito claramente. Foram 4 minutos de vídeo que eu assisti ali e fiquei tentando entender aonde ele queria chegar. Ele vem como pré-candidato, é uma cortina de fumaça, porque ele sabe que a rejeição dele está altíssima e a população sabe disso também. Agora sim, é um vídeo que ele fala que vai defender a verdade, que vai trazer a verdade para a população e faz os comentários limitados, ou seja, o eleitor... O manauara, que está aqui na cidade acompanhando a situação de Manaus realmente cheia de buraco, não pode ir lá comentar, porque está limitado os comentários. Eu não posso comentar. Eu não sei se você que está em casa pode comentar, mas eu não posso. Está limitado, ou seja, os comentários é o time dos bloqueados. Os comentários é tudo de gente que trabalha na prefeitura. Os secretários do prefeito, assessores, aí chega, Manaus está maravilhosa, o prefeito trabalhou muito, agora sim, prometeu 10 mil ruas e vem dizendo num vídeo de 4 minutos que asfaltou 3.500 ruas. Salvo engano, o site do Asfalta Manaus saiu, está fora do ar, não funciona para nada. A gente quer ter acesso e não tem acesso. Então, assim, é uma cortina de fumaça. A população entende isso. E assim, fica revoltada, né? Porque você espera que o prefeito chegue na internet e fale assim, eu realmente falhei, deveria ter ido lá prestar socorro para aquela mulher que faleceu com a filha dela, ainda bebê, deveria ajudar o marido quando faleceu, que sofreu acidente por causa do buraco, que eu não asfaltei na Djalma, né? Poderia ter ido lá no Canaranas, no início do ano, quando a mulher faleceu e ele estava no Caribe. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu, se foi com o dinheiro dele ou não há comprovante. Então, assim, o que o Manaus esperava era isso, professor. E não teve isso, teve o quê? Até o prefeito dizendo que está emocionado porque vai ser pai, tudo bem, parabéns porque o senhor vai ser pai. Mas assim, o homem perdeu a família dele por causa do buraco e não foi asfaltado. Cadê o dinheiro da Asfalta Manaus? Então assim, pra mim, é cortina de fumaça isso aí. É um vídeo de campanha, ok, e é cortina de fumaça. Ele tá fazendo uma amazonense de palhaço, entendeu? Ele tenta testar a nossa inteligência a todo custo. A Gabi não é possível. A Gabi tá indo no ponto que eu acho que é mais ou menos por aí. Professor, eu queria te ouvir, e o Cleiton tocou no assunto sobre a chuva de ontem, né? Parece que o Davi não está tendo sorte para encaixar. Tem que combinar não tá com São sabendo Pedro, lidar, né? São Pedro não está muito bem alinhado com o prefeito. E eu recebi uns 5 alertas daqueles. Sim, aquele que grita, que vibra tudo, né? Cara, eu acho é a mesma coisa, né? Eu acho que isso está sendo mal utilizado, professor.
Porque quando for o problema mesmo, o negócio não vai resolver. Será que ele ouve marqueteiro mesmo? Você falou que fez referência aos marqueteiros. Porque eu acredito que o marqueteiro não aceitaria essa orientação de colocar 4 minutos na rede social, sem interatividade, sem nada e etc. Marcelo Vitorino, lá de Brasília, deve estar escutando. Não sei. Boa noite. Eu acho que ali não tem marqueteiro, não. Segundo, aquele discurso é um discurso de convertido. É um discurso de arrependimento, de conversão. Papo arane, esse negócio de verdade. Não existe verdade em política. Quem trabalha com política sabe que não tem verdade. O que existe são interpretações dos fatos. São fatos, nós trabalhamos com fatos, não com verdade, pô. Tá? Sim. E aí que está contra, o tempo está contra o Davi, porque ele... Qual é o princípio do realismo político do Maquiavel? É a virtude e a fortuna. Virtude, ele está sem estratégia, está sem tática. O tempo está contra ele, né? Fortuna... A chuva vem enquanto estamos no alagado, aquela música, né? Afogados do alagado, sei lá. Estamos no alagado, ele vem lá com aquele papo aranha dizer que o mundo é mil maravilha. E vem falar em Operação Verdade, né? Operação Verdade. Isso parece coisa de neopentecostalista arrependido, que está batendo cabeça. Quer dizer, ele está totalmente perdido. E o pior é que ele vai pro meu partido. Ele vai pro PDT. Não, ele vai ficar no Avante. É só os apaniguados dele que vão... Ele está perdido. Está perdido. E durante a correnteza de ontem, ele ficou, né, à mercê. Sabe, à mercê do tempo. Eu vejo que tem assim, né? Eu vejo que há um grande problema. E governo e prefeitura têm problemas. Qual é a grande diferença entre o Davi e o Wilson, na minha opinião? O Wilson é um cara que ele consegue ouvir as pessoas. O Davi, ele, pelo que a gente sabe, não escuta ninguém, né? Muito ruim. Ele tem a decisão dele e coloca aquilo na cabeça dele. Eu acho que não tem marqueteiro não, Thiago. E aí ele tem um pessoal que o rodeia que, se ele fizer errado, vão dizer que ele tá certo. Isso é muito ruim pro político, né? Porque ele acaba vivendo num mundo mágico, de uma fantasia. Bolha, né? Porque quando ele diz Operação Verdade, o que ele quer dizer com isso? Que o que estão dizendo sobre ele é mentira. Sim. De fato. E não é mentira. O que a oposição fala sobre a prefeitura são fatos. Não é nada inventado. Não é verdade, são fatos. São fatos. Exatamente. E como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. E aí o interessante é que pela primeira vez, desde que o prefeito Davi é prefeito de Manaus, ele consegue reconhecer um erro. Só que ele reconhece um erro atacando a mentira. Aquela estratégia. Né? Eu reconheço, mas nem tanto. É basicamente isso. Sim. 18h24, a gente precisa fazer mais um intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a visita da ex-primeira-dama e da filha, Laura, ao Bolsonaro, a negativa do Alexandre de Moraes de permitir que Carlos Bolsonaro visite o pai no dia do seu aniversário. E também vamos falar da Câmara que aprovou o limite aí, uma questão para limitar decisões isoladas de ministros do Supremo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Gabriel. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. De segunda a sexta. Fique ligado, aqui na Rádio Onda Digital. Onda Digital. Quer saber como ter uma vida mais saudável e feliz? Fique ligado no programa Mente Ativa, aqui na Onda Digital. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, você tem um encontro marcado com a doutora Maíra Mendes. Sinta-se leve e busque o autoconhecimento aqui no programa Mente Ativa. Sintonize seu rádio na FM 92.3 ou assista pelo canal 8.2 da sua TV e fique por dentro de assuntos que vão ajudar você a melhorar o seu dia a dia. Programa Mente Ativa é na Onda Digital. A Onda Digital tem um WhatsApp exclusivo para você pedir sua música favorita, participar de promoções e ainda mandar sua mensagem. Anota aí, 92 99334 1870. 92 99334 1870. Aparece aí, maninho. Quando a tarde cai e a noite chega,
É hora de abrir espaço para as grandes ideias, os grandes debates e as vozes que movem a região. Boa Noite Amazônia, o seu encontro com a política, a verdade e as entrevistas que importam. Apresentação clara, análise profunda com apresentadores e convidados de respeito ao povo da Amazônia. Na TV e na Rádio Onda Digital, de segunda a sexta, das 17h40 às 19h. Porque o futuro da nossa terra se constrói com informação e consciência. Boa Noite Amazônia, aqui na Onda Digital. Quando o assunto é informação, a Rádio Onda Digital também sai na frente. Durante todo o dia, a nossa equipe te deixa por dentro de tudo que te interessa. E no nosso portal, redeondadigital.com.br, tem todas as notícias que você precisa saber. Rádio Onda Digital. Música, informação de qualidade e prêmios. No mundo, tudo acontece a todo momento. E para a informação chegar até você, é preciso investigar. No portal Onda Digital, o jornalismo é levado a sério, através de uma equipe comprometida com você e com a verdade. Na palma da sua mão e onde estiver, acesse redeondadigital.com.br e conecte-se com a notícia. Rede Onda Digital. Quem acessa, sabe. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia. 18h27, voltamos por aqui com Boa Noite Amazônia de hoje, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Na manhã desta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pela primeira vez a visita da filha, Laura Bolsonaro, na prisão da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Por ser menor de idade, Laurinha, como é conhecido, estava acompanhada da mãe, Michele Bolsonaro. Elas chegaram ao local por volta das 9h30 da manhã, levando uma Bíblia para presentear o ex-chefe do Executivo. Na ocasião, Michele vestiu uma camiseta com a inscrição Israel, em homenagem ao país. Elas deixaram a superintendência por volta das 10h40, ou seja, 1h10 de visita, saíram de lá sem falar com a imprensa. Essa é a terceira vez que Michele Bolsonaro visita Bolsonaro no local, onde o líder conservador está preso desde o último dia 22 de novembro. Os encontros têm duração máxima de 30 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que as visitas devem ocorrer exclusivamente às terças e quintas, entre 9 e 11 da manhã. É permitida a entrada de até 2 visitantes por dia, cada um em horário separado, com exceção de menores de idade que devem ser acompanhados. O vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, também tinha uma visita ao pai marcada para esta quinta-feira, mas ela foi desmarcada em razão de uma viagem que o parlamentar fez para Santa Catarina. Ele havia solicitado que o encontro fosse remarcado para o próximo domingo, dia 7, por ser o dia do seu aniversário, mas o ministro Alexandre de Moraes reiterou que as visitas só podem ocorrer às terças e quintas, sem exceção, ou seja, Laura e Michele e Laura, Gabi, foram visitar o Bolsonaro e o Carlos não pôde ir. Que bom que pelo menos ele liberou, né, a Michele com a Laura para visitar o pai. Afinal, a Laura tem 15 anos, é adolescente ainda, mas é bom esse contato dela com o pai, apesar de não ser claro como ela gostaria que fosse, né? Inclusive, o aniversário dela foi celebrado com o Bolsonaro ainda em prisão domiciliar. Mas aí esteve lá, passou 1 hora com o pai, deixou a Bíblia lá, né? Importante também que eles demonstram, né? Michele é cristã e o Bolsonaro também sempre falou que era cristão, apesar de algumas atitudes, né, falarem algumas coisas ao contrário, mas ele sempre deixou claro que simpatiza ali com o cristianismo, com a religião, e aí recebeu essa Bíblia da Michele Bolsonaro. Agora, é interessante que a do Carlos não tenha sido aprovada, né? Talvez por conta disso, dos dias que são autorizados. Agora, a Laura certamente não falou sobre política, falou sobre família, sobre o pai, sobre as emoções nas últimas semanas, e o Carlos iria tratar sobre política e teve essa visita negada, né? Ele inclusive deixou de ir ao pai por conta de política. Foi a Santa Catarina, né? Onde deve ser candidato ao Senado, professor Ademir. Na verdade, tem regra, né? Tem regra de visita, tá bem explícito. Terça e quinta, de 9 às 11. De 9 às 11, 2 vezes, né? 2 pessoas só. 2 pessoas só, e horário minutos. Tem regra, para não virar zona também, senão vai virar zona.
E, por outro lado, também não pode ser o domingo, conforme queira o Carlos. Então, me parece que está dentro do regramento. Não há injustiça, né? Não há nenhuma injustiça, a regra, ele está na cadeia, né? Está com as prerrogativas de ex-presidente, está lá na sala de Estado. Tá? Eu acho que não tem nenhum ato absurdo. Nada absurdo. Dia 7 é o aniversário dele, né? Ele queria ir lá porque era aniversário dele no domingo, A minha pergunta para ti, Cleiton, é o seguinte: será que a Michelle tratou de política em algum momento com o Bolsonaro hoje? Possivelmente. Cara, a gente vai ter que fazer um estudo aqui de futurologia, né? De clarividência nesse aspecto. Tiago, eu coloco... com relação ao Ceará, isso que eu queria dizer. Eu coloco 50 centavos aqui de confiança nisso que sim. Eu acho que a Michelle aproveitou a viagem lá, a visita ao presidente Bolsonaro para discutir isso, uma vez que ela foi publicamente desautorizada pelo presidente do PL, Valdemar, e pelo senador Flávio Bolsonaro. E assim, me parece que essa tensão ela ainda está longe de acabar. Então, é bem possível que talvez nós tenhamos, pelos próximos dias, algum comentário, algum tipo de indicação de que a voz da Michelle ela deverá ser respeitada no partido, não da maneira como ela foi desfeita agora nesse episódio envolvendo o Ciro, envolvendo o Ceará. Mas vamos lá, todo esse aspecto que gira em torno da prisão do presidente Bolsonaro, toda essa espetacularização, porque é nesse ponto que eu quero tocar, estão tentando transformar a situação da prisão do presidente Bolsonaro num fato político isolado em detrimento ao fato político maior que são as costuras para a presidência da República e para o nome que o PL deve indicar como candidato a presidente da República. Então, assim, são tentativas de manter o presidente Bolsonaro ainda como líder máximo nessa escolha, nesse processo, em detrimento do fato dele estar preso e estar fora dessas discussões, ainda que de uma maneira mais direta. Porém, indiretamente, é claro, ele segue colocando os bilhetinhos dele, colocando o PL para funcionar. Com bilhetinho ele vai tratando da política partidária do PL, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Vamos mudar de assunto ainda aqui nesse bloco, temos 7 minutos, dá tempo. Nesta quarta-feira, ontem, né, no mesmo dia que o ministro Gilmar Mendes do STF decidiu limitar poderes do Senado para aprovar impeachment de ministros, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que limita decisões isoladas de magistrados contra leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Como o texto foi aprovado em caráter terminativo na CCJ, o projeto deve ser encaminhado direto ao Senado sem necessidade de votação no plenário da Câmara, professor Ademir. A proposta, aprovada, também limita o direito de partidos de recorrerem isoladamente ao Supremo para derrubar leis ou decisões do Poder Executivo. Segundo o texto, só partidos que cumprem critérios de cláusula de barreira poderão propor ações. Esse texto impede que partidos nanicos possam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O projeto autoriza, no entanto, que partidos que se juntam numa federação possam, eles sim, propor ações judiciais na corte. É muito clara a questão do PSOL aqui. O PSOL é tipo um PGR, né, do Lula. Ele vai lá e vive cutucando o Supremo Tribunal Federal em pautas que é de interesse do governo e contra, sobretudo, a direita, professor Ademir, mas uma resposta, de alguma maneira, da Câmara ao movimento que o Gilmar Mendes fez ontem, que teve o aval do Flávio Dino, que saiu em defesa do colega, dizendo que a mudança no texto constitucional... Mas vamos tratar das duas matérias? Vamos falar dos dois. Então, olha, eu vejo o seguinte: primeiro, que está em discussão o ativismo parlamentar. Os partidos políticos minoritários da casa, que nós estamos chamando de nanico, que é apelido na imprensa marrom. Eu sou da época da imprensa marrom. Muito antigo. Na imprensa marrom nós chamávamos de partido nanico, né? Quando você perde, os partidos nanico têm uma estrutura. Então, os pequenos partidos que participam do processo. A estrutura da minoria, né, professor? Hein? A estrutura da minoria. A estrutura da minoria. Quer dizer, é um recurso da minoria. E o ativismo parlamentar. Aí você tem um corpo jurídico e você entra com recurso. É uma manifestação do partido que está participando perante a justiça. Eu acho que isso tem que permanecer.
Isso tem que permanecer. Acho que a minoria tem direito de se manifestar, não pode ficar à sombra de nenhum outro partido majoritário, né? Essa questão das alianças, essa questão da federação é muito grave porque oculta também a identidade do partido. Eu não concordo. O que me irritou muito foi essa decisão do decano da casa, do STF. Gilmar Mendes e também o seu companheiro de bancada lá, que é o Flávio Dino. Primeiro, ele fez uma declaração pública, dizendo que, olha, esta lei está defasada, é de 1950. Essa lei está amparada na Constituição de 46. O que eu fiz foi atualizar. Então imagina isso. O ministro do STF faz uma declaração dessa natureza, o decano daquela casa, atualizar a lei. Quem deu competência? Quem deu confiança? Quem deu confiança para esse senhor para alterar uma lei? Quem deu? E o pior... Não sendo eleito. Não vou alterar. Eu atualizei a lei. Isso Tá parece coisa de Odorico Paraguaçu. Parece, como é o nome do seriado lá do Dias Gomes? Bem Amado. O Bem Amado. Parece coisa do Bem Amado. Eu alterei a lei, porra. Simples assim. E o Dino vem, o Flávio Dino referenda. Tem 81 tem um pedido de impeachment. Todo mundo mete a mão nisso, todo mundo pode fazer. Mais de 80. Aí, o que o ministro fez foi atualizar a lei. Olha outra. É o corporativismo doentio da América Latina. É um vício desgraçado. Isso é golpe. Isso é golpe. Concordo com o senhor, professor. Isso é golpismo. Isso é a síndrome do Bolsonaro encarnado nesse Tem nada a ver com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele fala que defende... Agora já desconcordo. O STF fala que defende a Constituição e passa por cima da Constituição. Isso realmente não deveria acontecer. A gente falou isso ontem. Ministros que não foram eleitos, portanto, não podem mudar as leis. E a gente está vendo eles atropelarem a Constituição, atropelar a competência do Congresso, atropelar o Senado em cima disso. Políticos que foram eleitos pelo povo, que deveriam modificar, que deveriam ajustar, que deveriam fazer, e não estão fazendo. Não está mais com eles. O Gilmar Mendes foi lá, ultrapassou todo mundo e fez o que ele queria fazer, que a gente realmente espere que não aconteça, porque realmente isso é um absurdo, é completamente inconstitucional. E eles falam tanto, né, que tem que ter o equilíbrio entre os poderes, que tem que ter todo mundo caminhando junto, mas ele causou o desequilíbrio total. E Flávio Dino vem e assina embaixo. Amigos do Lula. Nada a ver com o Bolsonaro, amigos do Lula. Essa decisão do senhor magistrado, do decano da casa, do Supremo. Decano da casa, eu preferia que ele fosse de Brahma. O decano da casa, o que aconteceu? Uniu o Congresso. Exatamente. Uniu o Congresso. Esquerda, direita e centro. Quer dizer, olha a dialética do poder. Olha só, né? Uniu o poder. Porque o líder do governo saiu lá fazendo crítica. Ninguém concorda com isso. Não quer perder poder político, Ninguém quer perder poder, né? Agora, qual é o medo, né, de realmente acontecer o impeachment de um ministro? Porque a maioria dos impeachments é pro Alexandre de Moraes. Então, assim, eles estão querendo se defender. Eles estão querendo um proteger o outro ali. Porque se não fosse, não tinha essa... Exatamente. Não tinha essa mudança que ele tá querendo colocar, impor, na verdade. Isso aí é imposição. Agora, o que chama atenção é o fato, imagina a burocracia, o processo legislativo burocrático para se aprovar uma PEC. Aí vem um ministro que diz, olha, a lei tá velha, eu vou dar uma canetada aqui e vou vou atualizar. Mudar. Em 15 minutos ele avança um processo que uma PEC levaria no mínimo uns 2, 3 anos para a coisa acontecer. Mas, né, é um poder desigual, né? É completamente desigual, desproporcional. E por isso cínico, que o Congresso está sendo cínico. contra. Isso é golpe. É golpe. O Congresso é contra. Isso é síndrome bolsonarista. Não, professor, o papel do ministro do Supremo é ser guardião da Constituição. Não é golpear a Constituição. Não passar por cima da Constituição. Não escriba da Constituição. Não rasgar a Constituição. O STF tem que se voltar porque realmente ele tem que fazer, né? Que é resguardar a Constituição. A repercussão foi muito negativa pro STF. A relação... Porque, olha, a academia se manifestou, a Advocacia Geral da União, inclusive, entrou com recurso pedindo que ele reconsidere a sua decisão, tá? O Congresso Nacional uníssono contra essa decisão monocrática do ministro. E o pior, o STF, mediante a matéria, não deu valor à decisão e vai fazer uma decisão, né,
uma decisão digital. Quer dizer, cada um vai de casa votar de acordo. Triste. Quer dizer, não vai ter debate nenhum. Sim. Eles querem dizer que a população tem que confiar no STF, né? Confiar no 18h40, a gente vai fazer o último intervalo de hoje, mas ainda tem assunto para debater no bloco que vem, então não sai daí, ó. Você está acompanhando o Boa Noite Amazônia, com jornalismo opinativo sobre política, economia e os assuntos da atualidade. De segunda a sexta-feira, aqui pela 92.3, Rádio Onda Digital e pelo canal 8.2 na TV aberta. Acorde bem informado com o Onda News. De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, Neemias Barros traz as principais notícias, serviços e participação ao vivo. Onda News, aqui na 92,3 FM. Onda Digital. Informação, cidadania e conexão com você. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. De segunda a sexta. Fique ligado, aqui na Rádio Onda Digital. A Onda Digital tem um WhatsApp exclusivo para você pedir sua música favorita, participar de promoções e ainda mandar sua mensagem. Anota aí, 92 99334 1870. 92 99334 1870. Aparece aí, maninho. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Quer saber como ter uma vida mais saudável e feliz? Fique ligado no programa Mente Ativa, aqui na Onda Digital. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, você tem um encontro marcado com a doutora Maíra Mendes. Sinta-se leve e busque o autoconhecimento aqui no programa Mente Ativa. Sintonize seu rádio na FM 92.3 ou assista pelo canal 8.2 da sua TV e fique por dentro de assuntos que vão ajudar você a melhorar o seu dia a dia. Programa Mente Ativa é na Onda Digital. Quando o assunto é informação, a Rádio Onda Digital também sai na frente. Durante todo o dia, a nossa equipe te deixa por dentro de tudo que te interessa. E no nosso portal, redeondadigital.com.br, tem todas as notícias que você precisa saber. Rádio Onda Digital. Música, informação de qualidade e prêmios. No mundo, tudo acontece a todo momento. E para a informação chegar até você, é preciso investigar. No portal Onda Digital, o jornalismo é levado a sério, através de uma equipe comprometida com você e com a verdade. Na palma da sua mão e onde estiver, acesse redeondadigital.com.br e conecte-se com a notícia. Rede Onda Digital. Quem acessa, sabe. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia. Voltamos aqui com o último bloco de hoje do Boa Noite Amazônia, mas ainda dei tempo de debater algum assunto interessante, mas antes eu só queria trazer uma informação aqui que, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Proteção Animal, a CEPET, professor Ademir, em apenas 2 meses de funcionamento do Hospital Público Veterinário do Amazonas, já foram realizados 70.755 procedimentos, consolidando-se como uma das maiores estruturas de atendimento veterinário público do país. No período, 9.181 animais foram cadastrados no sistema da unidade, refletindo uma alta procura pelo serviço. Durante o período, foram contabilizados mais de 7.000 atendimentos clínicos e consultas especializadas, além de 1.686 cirurgias e 2.302 procedimentos anestésicos, além de exames de ultrassonografia, professor Ademir,
e meus amigos aqui. É muita coisa que A está Joana sendo... Dark voltou para lá? Já está no comando novamente. Já está Mas na em direção. abril vai sair, que vai ser candidata, não pode ficar no Mas com cargo. uma boa aceitação, então, com 70 legitimado, né? Sem o dúvida hospital nenhuma. Está legitimado, Sem né? dúvida nenhuma. Agora eu quero falar de um assunto político, meus amigos, porque o governador Wilson Lima hoje afirmou que tecnicamente aí permanece no cargo até o fim do mandato no dia 31 de dezembro de 2026 e que não trabalha com outra hipótese. Tem um vídeo aí, Gabriel? A declaração foi dada durante uma coletiva hoje de manhã e o Wilson respondeu isso daí. Vamos ouvir? O meu mandato constitucionalmente vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Eu trabalho com essa perspectiva. Estou muito focado aqui nas entregas da saúde, da segurança pública e é assim que eu vou continuar trabalhando. A resposta do nosso governo é o trabalho. No primeiro mandato, o nosso slogan era o trabalho fala pela gente. E aí, de tanta intensidade, o pessoal que trabalhava comigo disse assim, governador, aqui o trabalho não fala pela gente, ele grita pela gente. Então é visível todas as ações que a gente tem feito e aqui a gente tem estado muito focado nas nossas entregas e é assim. Tá aí, o Wilson Lima falando que fica constitucionalmente até o dia 31 de dezembro, Gabi. Você acredita nisso? Na primeira semana desse mês, no início do mês, né, o governador fez ali a entrega da primeira etapa da rodovia M10 e eu estava lá, fui entrevistá-lo também e perguntei isso dele, se ele realmente sai para concorrer ao Senado ou se ele permanece. E ele falou a mesma coisa que ele disse, né, hoje nessa coletiva, que ele constitucionalmente fica até o dia 31 de dezembro de 26. Mas o caso do governador tá igual o caso do prefeito Davi Almeida, né? O Davi fala que ele não vai ser candidato e o governador fala que vai continuar no cargo de forma constitucional, mas está muito nítido também que, assim como o prefeito, ele deve sim concorrer ao Senado, deve sair deixando a cadeira de governador para o vice Tadeu de Souza. E a gente vê também as movimentações acontecendo em cima disso, né? Apesar de ele dizer que constitucionalmente ele fica até dezembro, a gente vê o governador realizando várias entregas, isso também acontece em tom de campanha. Ele fala que o trabalho não fala mais, o trabalho está gritando, né? E isso aí mostra também que ele realmente está fazendo o nome dele, está fomentando essa situação de que ele realmente deve se retirar do cargo para concorrer ao Senado, que é o que todo governador, na sua maioria das vezes, faz quando finaliza ali o mandato de governo, que concorre ao Senado, né? Professor. Na verdade, se ele sair do governo para concorrer ao Senado, ele não está afrontando a Constituição, porque a Constituição, exatamente, tecnicamente, ele está de acordo com a Constituição. Sim. A Constituição permite uma lei infraconstitucional, mas na verdade está de acordo com a Constituição. Então, esse chavão dele não convence ninguém. O senhor é candidato ao Senado, justo. A cabocada está esperando aí, o senhor vem... E o senhor sabe da dificuldade que terá pela frente. Ao lado, aí na ilharga dele, o vice-governador está fazendo campanha aberta. Está chamando para reunião, está viajando para o interior, está discutindo, está dizendo que vai fazer o melhor IDH do Brasil. Isso, entrando em contradição com o próprio governo. Que papo furado, seu governador, esse papo não pega mais. Seu vice está em campanha e o senhor, constitucionalmente, pode sair final de março, início de abril. Sim. O senhor já está fora do governo. Isso aí é protocolar, Cleiton? É protocolar, cara. Vamos lá. A gente tem que analisar o seguinte, essa resposta do governador... Porque também tem uma coisa importante. Se você diz que é candidato, a facada é alta. Exatamente. Você queima cartucho, né? Antes do tempo. Tem muita facada. Nós Mas a resposta do governador foi uma provocação dos jornalistas da colega Cíntia Blink, que questionou o Wilson o seguinte: governador, o senhor está aqui fazendo entrega e o seu vice está fazendo campanha, você vai entregar o cargo para ele? Apareceu no vídeo. Não, a pergunta foi essa. E aí mas veio não apareceu. Aí é só a resposta. E aí a resposta do Wilson foi essa. Que é de uma delicadeza, é um gentleman, que respondeu ao Tadeu sem entrar no mérito da provocação, nem da... Mas, enfim, o que a gente está vendo aí? E o que se espera para os próximos momentos? É uma arrefecida do Tadeu nesse momento, porque o governador coloca ele novamente na posição de vice e se coloca, ainda que protocolarmente, ainda que seguindo o que diz o processo do jogo político, dizendo que vai finalizar o governo até o final de 26, o governador, ele diz
sem dizer que o vice deve segurar um pouquinho a onda nesse momento, porque é uma avaliação, e acredito que a gente faz essa avaliação aqui na mesa, que talvez o Tadeu tenha dado um start muito grande aí nessas iniciativas de se colocar como viável, como disputa viável. Então vamos lá, o Wilson, ele se coloca na posição de governador, é o cargo que ele ocupa nesse momento, ele é o chefe do executivo, então ele tem que se posicionar dessa maneira, mas é candidato também, ao Senado, então daqui a pouco essas mise-en-scène, essas coisas assim esse tabuleiro já vai estar mais organizado. Sim. Concordo contigo, Cleiton Renz, eu acho que ele foi protocolar, de alguma maneira mandou um recado pro Tadeu: ei, calma, tá indo muito seguro, tá muito nervoso, tá muito afoito, eu ainda tô aqui, posso ficar. Eu ainda acho que, sinceramente, o governador vai observar números. Ele vai olhar para números de pesquisas, ele deve fazer pesquisas internas. Quando for próximo de abril, que é a data que ele precisa tomar a sua decisão final, até o dia 4 de abril, ele vai analisar números e vai analisar perspectivas. Se ele observar que há chances, ele vai, de fato, ser candidato ao Senado. E eu acredito que esse é o desejo dele. Sim. Só que o desejo nem sempre vai de encontro com a possibilidade. Se ele não for candidato, vai obliterar todo o processo. Todo o grupo do Davi. E aí muda tudo. Se o Wilson fica no governo, muda todo o cenário. Todo o cenário. Porque quem ele apoiar vira candidato favorito. E ele pode apoiar, inclusive, quem nem está entre os pré-candidatos no momento. A coisa pode mudar totalmente. O cenário muda. Então, a conversa para finalizar é a seguinte, Cleiton Renz. E eu quero saber a tua opinião e de vocês. Não dá para ficar contando muita coisa, não. Tem que esperar a decisão do governador até abril. Ele é o principal ator político nesse processo. Então, se ele disser: saio da cadeira, vou concorrer ao Senado, é um cenário A. Se ele disser: não saio, fico aqui, é o cenário B. Então, assim, claro que ninguém vai ficar parado esperando o Wilson Alecrim Dourado Alecrim Dourado. O Alecrim Dourado se decidir, porque é preciso caminhar também, ter seus planos B, C, D e E. Então, mas assim, governador, por enquanto, não deixa abertura para que ninguém defina um projeto que não seja esperar a data final de abril. Ademir Ramos. Que assim seja. Gabriel. Ele não pode dizer que ele realmente vai sair candidato ao Senado, porque ainda tem muita coisa para acontecer, ele ainda vai realmente verificar e analisar tudo isso, e pode queimar cartucho, e não é isso que ele vai fazer, né? O governador já tem aí 8 anos praticamente de cadeira, então assim, tem muitas análises e muita coisa que ele vai aguardar para definir, mas tem muita coisa realmente, muita água para passar embaixo da ponte, e a gente vai continuar analisando. Muito bem, 18h53, seu boa noite, Gabriel Moura. Boa noite, Thiago Botelho, boa noite, Cleiton Renzo, professor Ademir, todo mundo que acompanhou a gente aqui no Boa Noite Amazônia, até amanhã. Muito bem, boa noite, professor Ademir. Olha, dia 8 agora, próximo. É o seu aniversário. É o meu aniversário, eu sou mariano. Segunda-feira. Segunda-feira. E é a celebração de Nossa Senhora Conceição. Exatamente, padroeira do Amazonas. Nós temos uma tradição muito grande na América Latina, essa devoção mariana. E a matriz Nossa Senhora da Conceição está com novenário, está com todo um trabalho em volta de conscientização desse campo religioso. Então, viva Nossa Senhora da Conceição. Boa noite, segunda-feira tem bolo. Segunda-feira tem bolo? Opa! Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez e amanhã estamos aí. Exatamente. 18h54, a gente vai ficando por aqui, mas o Boa Noite Amazônia volta amanhã a partir das 10:06 da noite. Apresentação comigo, Thiago Botelho, coordenação de TV do Gabriel Praia, coordenação de áudio do Marcos Salles. Boa quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Aqui na Onda Digital.